Ruth Carvalho, ela vai orar por mim, gente. Amém. Graças e paz preciosas. Quem crê que essa noite vai ser uma noite cheia de bênção? Amém. Feche seus olhos. Levante suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas mulheres. Deus derrama todo o seu espírito, o seu poder, sua presença sobre elas. Que elas saiam daqui sabendo que são amadas por Ti, Pai. Que ela abençoe minha mãe, que ela vai ministrar sobre essas mulheres. Usa ela, Deus. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma bênção. E eu estou aqui disposta para ouvir essa palavra. Amém. Obrigada, minha filha. Glória a Deus. Pode sentar agora. Será que eu prego mesmo? Glória a Deus, amém. Fico muito feliz, queridas, por tudo que Deus tem ministrado nesses 2 dias. Abertura ontem, tremenda, bate-papo. Hoje, 2 ministrações pela manhã, com várias, intervenções de Deus também em cada ministração. E agora, nesse fechamento, que eu sei que o Espírito Santo vai selar nossas vidas hoje. Ele vai nos impulsionar de uma forma assim tão especial, tão especial. Eu creio nisso. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão aí no teu coração, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a clamar pelo Abba. Teu Pai. Sabe, aquele que te gerou, que te fez chegar até aqui. Aquele que já escreveu a tua história. Fala agora com o Abba, fala com Ele. Deixa o Espírito Santo aí agir dentro de você. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Espírito Santo, sedentas. Nós sairemos aqui com um gostinho de quero mais trabalhar para Ti, de quero mais escrever o meu legado, de quero mais inspirar outras pessoas. Senhor, nós sairemos aqui cheias do Teu Espírito, Senhor, porque não sou eu, é o Senhor em mim e através de mim, apesar de mim. E eu sei, Senhor, que assim como o Senhor me usa, o Senhor também tem usado a muitas mulheres. Todas as mulheres que estão aqui são mulheres que foram marcadas pela Tua glória, pelo Teu sangue. São mulheres que têm histórias para serem contadas, história de transformação, história, aleluia, de restauração. Eu sei que essas mulheres, elas não vão esconder a história que o Senhor fez na vida delas, a transformação que o Senhor gerou na vida delas. Elas não vão esconder, elas não vão minar o que o Espírito Santo já fez por elas. Então, Senhor, nesse momento, estamos expostas, Pai, a ouvir a Tua voz, mais uma vez, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus é tão poderoso que eu, quando estava pensando nesse tema que foi colocado para trabalharmos esse ano, eu estava em um momento muito desanimado na minha vida. A pandemia, ela trouxe um pouco disso, né? As mulheres, as pessoas em geral, elas vieram com esse peso do desânimo pós-pandemia. E eu estava em casa, orando. E quando, de repente, o Senhor foi me despertando e disse: Renata, continua escrevendo aquilo que eu gerei já em você. Continua fazendo, porque fui eu que acendi essa luz aí dentro de você. E muitas das vezes eu temia a voz do Espírito. Não tem aquele momento em que a gente rejeita a voz do Espírito, que a gente sabe que o Espírito Santo está impulsionando a gente, e a gente, por alguma situação, por algum bloqueio,
Talvez legados que a gente carrega ainda, histórias do passado que a gente não conseguiu se curar ainda. A gente termina minando o chamado, minando a mensagem que o Senhor gerou nas nossas vidas. Porque Deus gerou para cada uma de nós aqui uma mensagem especial. Existe uma mensagem que Deus colocou sobre mim. Existe uma mensagem que Deus colocou sobre a pastora Maria Paiva, sobre a pastora Carmen, sobre as pastoras que estão aqui, sobre cada uma de vocês. Vocês nem precisam me copiar, vocês nem precisam copiar nenhuma delas. Vocês podem simplesmente reverberar a mensagem que vocês carregam. Agora vocês precisam entender e descobrir qual é a mensagem que você carrega. Qual é a mensagem de restauração que você carrega? O que foi que Deus ele fez na sua vida? E eu estava pensando sobre isso. Sobre a mensagem que eu carrego. Quando eu fui fazer uma análise da minha vida, da minha história, eu fui fazer uma busca. E eu percebi que na minha família, uma grande parte sofre de depressão profunda. Meu pai sofria de uma depressão profunda, junto com ansiedade, pânico e outras situações, ao ponto de nem sair de dentro de casa. Minha mãe, por sua vez, alimentava uma tristeza muito profunda, ao ponto da gente ter que ficar lá alisando ela o tempo inteiro até ela tentar se encorajar novamente. E eu fiquei pensando sobre isso. Minha luta constante para me levantar, para querer lutar, para querer saber ir em frente. E eu fui percebendo qual é a linguagem que eu utilizava. E todas as mensagens que eu utilizava era a mensagem de encorajamento. Era a mensagem para levantar outras mulheres. Deus me fez olhar para a minha história de uma forma diferenciada. Para que eu recebesse cura. E eu pudesse, através da restauração que a obra do Espírito Santo fez em mim, pudesse levantar outras pessoas que estão aqui hoje. Você é uma delas, você é uma delas, você é uma delas. Então receba a força de Deus hoje, receba encorajamento de Deus hoje, receba novo ânimo de Deus hoje, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E o diabo, ele marca colado. Ele marca colado. O tempo inteiro ele está ali, ó. Eu vou destruir ela. Eu vou destruir o legado dela. Eu vou minar a autoridade dela. Eu vou intimidar ela. Eu vou desencorajar ela. O diabo o tempo inteiro está minando a gente. Você não percebe? O diabo o tempo inteiro está minando você. E você precisa entender isso, sabe por quê? Porque quando você começa a discernir qual é a voz que você precisa ouvir, você dá uma tapa na cara do diabo e diz: aqui não, Satanás, aqui não, porque eu sou uma mulher que ouve a voz de Deus, o direcionamento do Espírito. Eu sou essa voz. Então discerna hoje a voz do Espírito na tua vida. Quando Ele quiser te colocar para baixo, você vai sacudir a poeira. A poeira que muitas vezes alimenta o diabo. Você sabia que o diabo se alimenta do pó? E quantas mulheres têm carregado pós na sua vida? Todas as vezes que você está ali, encobrindo a sua vida de situações que não faz sentido para o seu propósito, o diabo está se alimentando disso. Porque ele se alimenta do pó que entra nas nossas vidas. Hoje o Senhor diz: levante-se, sacode esse pó
e vá e faça o que eu te ordenei. Não alimente, não seja alimento para o diabo. Não seja alimento para o diabo. Se você não entender isso, muita coisa vai ser minada na sua vida. Você tem que entender. Se pelo menos você compreender isso, da voz que você precisa discernir daqui para frente, muita coisa vai mudar no seu destino. Você é uma mulher destemida. Uma mulher que tem um destino. Uma mulher que tem um destino. Uma mulher destemida é aquela que tem destino. Então você vai se levantar hoje e vai dizer: eu tenho destino. Eu tenho destino, eu tenho um legado, eu tenho uma história a construir. Eu não vou parar, eu não vou ficar aqui prostrada. Eu não vou ser alimento para o diabo de jeito nenhum. Eu vou me levantar. Há uma voz, o Espírito bradando nessa noite para as filhas. Filhas! Filhas! Levante-se! 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 Oh, rabacheira, labaraia, rabachei. Oh, relabaraia, chei. Tem algo poderoso. O legado é algo poderoso. Oh. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos hoje falar sobre duas mulheres. Ou melhor, sobre duas gerações. Nós vamos falar sobre Isabel e Maria, que representam duas gerações, a antiga aliança e a nova aliança. Capítulo 1, vamos ler alguns versículos, tá? Para a gente compreender, mas era necessário a gente ler o capítulo 1 e o 2, mas vamos ler alguns. Versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, diga, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Diga comigo: o meu legado servirá de prazer e de alegria para mim e para muitos que vão estar ali recebendo também esse legado.
pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos entre o povo de Israel, o Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 25 diz assim: e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Maria. Versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo do Senhor a deixou. Versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia! Nós estamos aqui diante dessa leitura. A gente tentou aqui passear um pouquinho pelo texto, mas para a compreensão melhor, teria que ler os 2 capítulos. E a gente vai ver aqui o encontro de 2 gerações, de 2 mulheres, né, que representam o marco de 2 gerações, Isabel e Maria. Eu gosto muito de compreender da seguinte forma, que sempre quando Deus, Ele quer gerar um marco para as gerações, Deus, Ele sempre vai usar o ventre de uma mulher. O ventre de uma mulher é um ventre de honra. É um ventre, sabe, onde Deus planta a semente e ali Ele faz gerar vida. Então você vai dizer para você mesmo agora: eu tenho vida dentro de mim. O meu ventre espiritual foi consagrado ao Senhor. Minhas queridas, toda vez que Deus quer fazer um marco na história, toda vez que Deus quer fazer um marco na humanidade, Ele sempre vai levantar mulheres, ventres de mulheres para gerar vida. Eu creio que Deus está falando hoje para mulheres que se sentem inférteis, se sentem infrutíferas, mulheres que não conseguem, sabe, olhar para si e ver que pode projetar algo grandioso para Deus. Deus hoje está dizendo para você: eu curarei o teu ventre espiritual e você gerará grandes coisas nesse ministério. E quando eu falo de ministério, eu não falo só em pregar em púlpito, eu não falo em você ter apenas uma célula, mas eu falo no ministério no todo, a sua casa, o seu trabalho, tudo que o Senhor colocou na tua vida é o seu ministério, e você pode produzir vida lá, e você pode frutificar lá, e você pode crescer lá, porque Deus é com você, é Ele que gera vida em você. Se você recebe, levanta as suas mãos, diga: eu recebo, eu recebo. Oh! Aleluia! Nesse texto, eu vejo 2 mulheres improváveis. 2 mulheres improváveis, mas que marcaram gerações. Nós vamos ver Isabel, uma estéril. Na verdade, a chamavam de estéril. O texto vai dizer que as pessoas a chamavam de estéril. Não foi Deus que disse: você é estéril. As pessoas olhavam e via que ela já era avançada de idade e não podia mais gerar filhos. E por conta dos costumes das mulheres, os homens, claro, tem a limitação, tem hora que chega, né, irmã? Não dá mais. E
estava a situação assim com ela. E aí a gente vê uma mulher improvável, que Deus vem e levanta e diz: do ventre dela vai sair um varão, que vai ser a voz que vai preparar o caminho. Você entende isso? Deus, ele chega e escolhe uma mulher improvável para dizer que aquilo que ela está gerando dentro dela vai ser a voz que vai preparar o caminho. O que você está gerando, querida, você pode olhar como algo muito pequenininho e improvável, mas Deus já está falando aqui nesse altar. Desde ontem, o que você está gerando dentro de você é algo tão poderoso que vai ser a voz que vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho. Você crê? Uma outra mulher improvável, Maria. E a gente vê Maria, uma adolescente de 16 anos, engravidando, estava noiva, e ali o anjo decide visitá-la e diz: essa daqui, que o povo diz, é a camponesa. É a camponesa. Olha para ela e diz: a mulher é muito simples, ela. Uma improvável. E aí o anjo do Senhor chega e a chama de bendita, bem-aventurada. Essa palavra bem-aventurada nesse texto aqui, eu estou tentando fazer aqui um resumão. Ela significa, no original grego, a mulher que tem uma fé rara. Uma fé rara. A mulher que tem coragem. Palavra lá grega, ela traz essa ampla discussão. A mulher que é espiritual. Busca pela espiritualidade. Então, enquanto as pessoas ao redor olhavam como uma simples camponesa, uma improvável, o anjo do Senhor olhou para ela e diz: você é bem-aventurada, você é uma mulher com a fé rara, você é uma mulher que tem coragem, você é uma mulher que busca uma espiritualidade saudável, é uma mulher que busca a face do Senhor. Então Deus olha para ela. Eu quero te dizer que Deus, Ele está olhando para você hoje. Você pode ser vista como uma improvável, como alguém que talvez para as pessoas nunca fará uma coisa que venha impactar no reino de Deus. E eu não estou falando de coisas grandiosas, extraordinárias. Eu estou falando de umas simples coisas que você pode fazer. Como eu falei ontem, você está em casa, amamentando sua filha, e lá você está ministrando palavras, cantando louvores ao Senhor ali com ela, olhando para ela enquanto está amamentando e agradecendo ao Senhor. Isso é algo extraordinário. Porque enquanto muitas mulheres não querem gerar, tem uma mãe que está lá amamentando. Eu estou falando para as mãezinhas hoje também, que aí amamentam e muitas vezes ficam em crise. Não estou fazendo nada para Deus. Você está fazendo sim. Sinta-se hoje uma mulher valorizada no reino de Deus também, querida. Deus, Ele está te levantando para forjar essa criança que você está amamentando aí, que você está cuidando. E a gente vê aqui duas mulheres completamente improvável, mas que carregava dentro delas. Em uma, o ventre era de uma voz que preparava o caminho para o Messias chegar. A outra carregava o próprio Messias.
E sabe o que eu vejo aqui em Maria? Maria representa aqui o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus veio, ele veio no ventre de uma mulher. E ali ele trouxe valor àquela mulher que repercutiu para todas nós aqui. Jesus operou o milagre e trouxe o senso de valor para as mulheres quando ele nasceu dentro de um ventre de uma mulher. Eu quero dizer para você hoje que o que você carrega dentro de você é o próprio Deus habitando em você. E aí, eu quero te dizer aqui de forma bem enfática mesmo. Eu não admito, mulher, você sair daqui e não se valorizar. Porque quando eu digo que você é uma preciosa, é porque você é uma preciosa. Não é porque o nome é bonito, não. É porque você carrega dentro de você o próprio Messias, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele brada dentro de você. Ele brada dentro de você. E Ele hoje está trazendo senso de valor aí na tua mente, ó. Dentro de você tem valor. Então levante-se e veja esse valor em você. Veja esse valor em você. Deus quer mudar a história da humanidade. Ele vai usar mesmo o ventre de uma mulher. Ele vai usar o ventre de uma mulher. Eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte para vocês. Que quando vou contar para vocês minha história um pouquinho. Por que Jesus ele fez coisas tão tremendas na minha vida e por que o diabo ele luta tanto para querer me colocar para baixo? Quando minha mãe engravidou de mim, quando ela engravidou de mim, ela estava com 6 meses amamentando o meu irmão. E estava aquela festa na família pela chegada do meu irmão. É aquela loucura. E aí ela engravida de mim. Quando ela engravida de mim, isso porque eu já fui buscar a minha história. Quando ela engravida de mim, a minha avó paterna, ela diz: por que tu não aborta? Por que tu não aborta? E nesse período, meu pai achava que eu não era filha dele, porque era impossível minha mãe engravidar amamentando. E aí, minha mãe leva um chute e eles se separam. Minha mãe vai para casa da minha avó materna e lá ela é acolhida. E lá ela vai me gerando. E lá o Espírito Santo vai fazendo a obra. Lá o Espírito Santo vai dizendo: essa daí o diabo, ele quis roubar a semente. Mas essa daí vai escrever um legado que vai marcar a história. E eu estou falando isso para você se identificar um pouco. Porque eu sei que aqui tem muitas histórias. Eu não sei qual é a sua, eu conheço algumas, de me compartilhar algo. Mas o diabo, ele investiu pesado para roubar a semente desde que a tua mãe estava grávida. Quando eu vejo essa mulher aqui, essas duas mulheres, Isabel não podia gerar, o diabo já estava aplaudindo. Haha, essa daí já ganhei. Já vai morrer, daqui a pouco ela morre e não vai deixar descendentes. E isso é tão importante para os judeus. Maria, por sua vez, engravida.
e corre um sério risco de ser apedrejada, porque ela não era casada, ela era noiva. Você está entendendo? O diabo, ele vai marcar colado para roubar a semente que você está gerando, para roubar a história, tentando manchar a tua história com coisas do passado que não faz sentido para o propósito que Deus já escreveu para ti. Mas você não vai se preocupar, porque assim como essas duas mulheres se dispuseram, Maria, quando disse: Senhor, que seja feita a tua vontade em mim, ela estava disposta a vencer qualquer tribulação para guardar o que ela carregava dentro dela. Então comece a lutar hoje pelo teu legado. Comece a lutar hoje pelo teu legado. O diabo, ele vai marcar colado em você. E lembre-se disso sempre. Ele vai marcar colado, mas você não vai permitir. Você vai lutar. Você vai lutar. E você vai dizer como Maria disse: seja feita em mim a tua vontade. Você pode dizer isso? Seja feita em mim a tua vontade. Interessante que lá no cântico de Maria, conhecido como cântico Magnificat, o cântico de Maria, ela diz: as gerações me chamarão bem-aventurada. Como é que você quer ser reconhecida nas gerações? Estou parecendo a minha avó brigando comigo. Como é que você está? Como é que você quer ser reconhecida nas gerações? Diga comigo assim: que bem-aventurada aquela que vai liberar a bênção. Não foi isso que aconteceu? Aprendemos aqui que nós não devemos, aqui na conferência inteira, que nós não devemos permitir que as dores venham distorcer a nossa identidade. Nós aprendemos que precisamos ouvir a voz certa, a voz do Espírito. E eu quero confirmar falando da voz que Isabel, ela ouvia. Qual era a voz que a Isabel ouvia? Aquela ali é estéril. Era ou não era essa voz? Ela se sentia o quê? Humilhada, envergonhada. Não queria nem aparecer, ela não conseguia mais aparecer ali para as mulheres. Aquela ali que é estéril, aquela ali que não vai gerar descendência. Aquela dor talvez estava camuflando a alegria que deveria existir em Isabel. Isabel não tinha alegria. Ela não tinha, porque a voz da humilhação, a voz da vergonha estava ganhando potência na sua vida. Você tem vergonha da sua história? Se eu conto hoje para vocês pinceladas da minha história, considere, porque Deus me curou. E eu estou em processo de cura. Porque a cura é contínua. Mas o que eu consigo falar para vocês aqui, considere como curado já na minha alma. Porque Isabel tinha vergonha. E Deus a visitou naquela vergonha. Deus vai visitar na sua vergonha. Naquela dor que você diz: meu Deus, eu já não aguento. Deus vai visitar e Ele está visitando você hoje.
E Ele não vai mandar qualquer anjo, não. Ele mandou, foi o anjo Gabriel logo. Ele mandou, foi o anjo Gabriel. Deus mesmo, Ele vai se apresentar a você. Ele vai se apresentar a você. E vai romper com a tua vergonha. Quando Deus falou, o anjo Gabriel falou para Zacarias que a mulher dele ia gerar, e dando o nome do filho, inclusive. Pouco tempo depois ela engravida. O texto vai dizer, eu não li essa parte, mas o texto vai dizer que Isabel, quando ela estava grávida, ela se escondeu por 5 meses. 5 meses ela se escondeu. Por que é que você está se escondendo? Por que você está escondendo o que Deus está gerando dentro de você? Por que é que você está escondendo, hein? Deixa eu falar. Você não tem o direito de esconder o que Deus gerou dentro de você. Porque não é seu. Foi Deus que colocou dentro de você. Ela escondeu por 5 meses. Mas eu quero contar uma história para vocês. Quando ela estava escondendo, talvez por conta da vergonha. A vergonha, ela tem muitas... Ela causa muitas questões dentro da gente. Mas desde que eu descobri que a vergonha é um principado, eu não me dei o luxo de dar mais alimento para ela. A Bíblia diz lá em Jeremias que Baal é o Deus da vergonha e que tem comido as sementes da descendência. Toda vez que você esconde aquilo que Deus colocou na sua mão por conta da vergonha, você está dando voz ao principado chamado vergonha. E essa vergonha está comendo a tua semente. Mas hoje, Deus, Ele diz para você, assim como Ele fez com Isabel. Deus, Ele levou uma mulher a bater lá na porta da casa de Isabel. Quem foi essa mulher? Maria. Maria bateu na porta. E quando Maria bateu lá na porta da casa de Isabel, sabe o que ela disse? Ela disse assim: Shalom. Ela só fez uma saudação. Shalom. Paz seja com você. Saudação dos judeus. Na hora que ela liberou essa palavra, Shalom, naquele mesmo instante, o ventre de Isabel pulou de alegria. O ventre de Isabel pulou de alegria. Quando você abre a porta para que a Shalom de Deus entre na sua vida, o próprio Messias, a própria presença do Espírito Santo, tem uma alegria aí dentro de você, quando você abre a porta para ela. O que quebrou a vergonha na vida de Isabel foi a Shalom de Deus. Quando Maria, uma mulher inspiradora, permitiu ser bênção na vida de Isabel. E aqui tem muitas questões. Aqui eu poderia falar de muitas coisas, mas eu vou focar em uma. Quando Maria
chegou para saudar, Deus ele me falou assim: as mulheres, elas precisam parar de usar a sua boca para bater na casa das pessoas, para falar da irmã, para criticar outras pessoas, para falar, sabe, coisas que são indevidas e que desonram ao Senhor. As mulheres, elas precisam se levantar como mulheres inspiradoras, sim, bater na casa da outra, mas para liberar a shalom de Deus, a paz de Deus, o cuidado de Deus. Porque toda vez que você abre a boca, algo poderoso sai. Hoje Deus está levantando Marias e Isabéis. Isabéis que sai do seu esconderijo para revelar o seu legado, a sua história que ela está escrevendo. A Maria que representa a nova geração, para abençoar, para honrar o legado de Isabel. Quando Isabel recebeu de Maria ali aquela saudação, o que é que o texto diz? Lá na parte de Maria e Isabel, quando Maria visita Isabel, o texto vai dizer o seguinte: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Paz, shalom. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só. Quando Maria saiu de sua casa, Maria que representa a nova geração, e honrou a história de Isabel, o legado de Isabel, que rompeu com aquela vergonha. Imediatamente Isabel em alta voz exclamou, abençoando a serva do Senhor. A nova geração precisa honrar a geração anterior. E a geração anterior precisa abençoar a nova geração. Quando eu estava olhando também para a minha história de vida, eu não conseguia olhar para a minha história com alegria. Porque aconteceram outras situações, eu olhava para minha mãe, não a honrava. Eu colocava toda a culpa nela, da rejeição que eu vivia, colocava nela a culpa. E Deus me falou assim: Renata, você quer ser curada? Olhe para as mulheres da sua vida. E eu olhei para trás e comecei a olhar para as mulheres da minha vida, a minha mãe, a minha avó, que foram mulheres que me abençoaram. Minha mãe passou por muitas questões para poder segurar aquele bebê que estava na sua barriga. Ela me abençoou. Talvez ela não pôde oferecer a maternidade que ela gostaria, mas eu a honro, porque ela permitiu que essa semente fosse lançada nessa terra. Eu honro a história da minha avó, porque foi ela que me apresentou o Messias. E hoje eu louvo a Deus, porque eu estou tendo a oportunidade também de abençoar as próximas gerações. Honre a sua história. Honre as pessoas, sabe, que marcaram. Como é que você honra? Com perdão. Libere esse perdão para essas pessoas. Libere o perdão. É necessário hoje você liberar um perdão para pessoas do seu passado. É o seu pai? É a sua mãe que marcou a sua história? De alguma forma? Claro que sim. Você vai olhar e vai liberar perdão. Você vai dizer shalom, paz.
Quando você fizer isso, você vai ver a alegria reinar naquele ambiente. A alegria do Espírito, porque a alegria do Espírito se apodera da gente quando nós liberamos, sabe da leveza que eu falei ontem? Quando nós liberamos, o Senhor vem e nos honra com a presença poderosa do Espírito Santo, com a presença poderosa do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E sabe o que ela disse em alta voz? Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ela abençoou a próxima geração. Ela abençoou a próxima geração. Quando a Débora veio aqui orar por mim, eu senti a honra dela. Eu perguntei: filha, tu quer orar por mim? Vou contar, viu, a luta. E ela ali lutando. Mãe, vou falar o quê? Orar, só orar. Você vai só orar. Conversar com o Papai do Céu, assim como você conversa aqui com Deus. E aí eu não quis forçar muita barra, porque ela ficou muito ansiosa. E aí eu disse: filha, mas se você não quiser, não tem problema. Aí, no finalzinho, ela disse: eu quero, mãe, eu quero. E eu senti como honra. E hoje eu posso dizer para minha filha: eu te libero. Bendita és você, filha. Bendita é você, filha. Eu sei que Deus, Ele tem um lindo legado também a construir na sua vida. E eu quero dizer para você, querida, comece a honrar agora. Honre o teu passado. Honre o teu passado, liberando perdão, liberando todo aquele peso que talvez você carrega para a sua história hoje. Você não consegue, sabe, sair do lugar. Libere hoje. Eu senti hoje pela manhã, e eu conversando com a intercessora também, ela teve a mesma sintonia. Eu senti que o Espírito Santo estava liberando cura da maternidade e da paternidade hoje. Eu quero dizer para vocês, pastoras, o Senhor está liberando cura para vocês. O Senhor está liberando cura para vocês. Comece a sentir hoje o ministério de vocês destravarem no reino espiritual. Está acontecendo algo poderoso. É o Senhor fazendo proezas na vida de vocês. E hoje eu creio que quando você começar a honrar, o Espírito Santo vai te pegar. Quem crê que o Espírito Santo vai te pegar hoje? Eu creio que o Espírito Santo vai nos pegar. E eu sei que nessa noite é a noite do fluir do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você ficasse de pé agora. Flui, Espírito, vem fluir, Espírito. O Espírito Santo está fluindo nessa noite aqui já. Oh, Espírito, tu estás fluindo aqui. Tu estás fluindo aqui. Tu estás fluindo aqui. Oh, hoje o Senhor está liberando cura. Cura. E tem mulheres aqui que elas carregavam um peso tão grande. Tão grande. Hoje o Senhor está pedindo para você olhar. Dê uma olhadinha agora para a sua história do passado. E libere perdão para ela. Libere perdão. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer? Você quer fazer isso? Libere perdão agora. Porque tem algo poderoso que está no teu futuro. Você não consegue enxergar ainda, mas tem algo poderoso que está no teu futuro. E é necessário você liberar esse peso. É necessário você liberar esse peso na sua vida. Comece a liberar. Comece a liberar hoje. Oh! E o Espírito Santo está fluindo aqui. Ele está fluindo aqui. Ele está fluindo aqui. Paz seja com vocês. Shalom de Deus seja com vocês agora. O perdão de Deus seja com vocês agora. A graça de Deus seja com você agora. O poder de Deus seja com você agora. E assim como Maria saudou, eu saudo vocês hoje. Eu digo shalom, mulheres. Alegria do Senhor, mulheres, da tua vida agora.
Agora eu quero que você coloque a mão no seu ventre. Se veja agora como Isabel recebendo a Shalom de Deus. A Isabel agora, sem a vergonha que a humilhava, e recebendo uma alegria tão grande do Espírito, porque ela se alegrava agora porque poderia gerar, ter uma descendência. Ela agora poderia construir algo poderoso na história. O nome dela não seria esquecido, o nome do seu esposo, da sua família não seria esquecido. Ela daria continuidade, mas agora ela vai dar uma continuidade dentro de uma ótica de milagres, do milagre que Deus fez na vida dela. Você pode se alegrar hoje no Espírito, porque eu sou apenas um vaso aqui, mas a verdade, quem está aqui, pairando nesse lugar, é o Espírito de vida. É o Espírito de vida. Olhe para o seu passado agora e libere perdão. Diga: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te libero. Eu quero agora que você, nesse momento dê um nome. Quem é o nome da pessoa que você carrega e que traz uma história muito pesada na sua vida? Eu quero que você agora fale o nome dessa pessoa e libere o perdão. Talvez você carregue uma ferida de uma rejeição muito grande pelo seu pai. Seu pai te rejeitou, tua mãe. Você carrega um entendimento de que foi abandonada, de que foi rejeitada, de que não foi valorizada, que não foi amada como deveria. Você carrega esse peso. E aí você dá nomes toda vez. Ah, porque fulano me abandonou, porque Beltrano me deixou, porque fulano fez isso comigo, porque fulana falou aquela palavra a meu respeito. Hoje você vai olhar agora e vai liberar o perdão. Libera o perdão agora. Deixa o Espírito Santo gerar cura em você. Deixa ele gerar cura. Vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem como água, vai curando essas mulheres agora. Vem como água, vem como água.